existe uma hierarquia no sofrimento. Mesmo no lugar mais terrível da Terra, sempre há um canto pior do que todo o resto. Se Auschwitz era o ânus do mundo, como descreveram alguns sobreviventes, então o Bloco 11 era o seu coração negro e pulsante. Para os 150 mil prisioneiros que mal sobreviviam no campo principal de Auschwitz, a morte era uma companheira constante. Estava nas cercas eletrificadas, no tifo, na fome que roía os ossos e na fumaça gordurosa dos crematórios. Mas havia um medo diferente, um terror agudo e paralisante que silenciava os barracões à noite. Não era o medo de morrer, e sim o medo de ser enviado para lá, para o edifício de tijolos vermelhos situado no canto sudeste do campo. O edifício que sempre tinha as persianas abaixadas. O edifício do qual ninguém voltava sendo a mesma pessoa, se é que voltava. O Bloco 11, a prisão dentro da prisão. Enquanto no resto do campo reinavam o caos, os gritos dos capos e o latido dos cães, o Bloco 11 estava envolto em um silêncio sepulcral. Um silêncio artificial, pesado, pensado para amplificar cada passo, cada ferrolho e cada gemido. Era o domínio privado da Gestapo, um laboratório de crueldade onde as regras normais do campo de concentração trabalhar até morrer ficavam suspensas. Ali não se ia para trabalhar, ali se ia para sofrer. Ali foi testado pela primeira vez o gás que mataria milhões. Ali se aperfeiçoou a arte de matar um homem sem tocá-lo, usando apenas o confinamento e a escuridão. Hoje, vamos atravessar aquela porta de madeira. Vamos descer as escadas de pedra que milhares desceram e das quais muito poucos subiram. Vamos examinar as atas, os grafites arranhados com unhas nas paredes de gesso e os depoimentos dos poucos que escaparam das garras do comandante Grebner. Esqueça o que você acha que sabe sobre o Holocausto. Esta não é a história da maquinaria industrial de Birkenau. Esta é uma história íntima, claustrofóbica e brutal. Esta é a história do que acontece quando o ser humano decide se tornar, voluntária e meticulosamente, um demônio. Bem-vindos ao Bloco da Morte. Crônica da Escuridão Eterna. Para entender o horror do Bloco 11, primeiro precisamos entender sua geografia. Auschwitz I, o campo base, era um antigo quartel do exército polonês. Edifícios de tijolos vermelhos, sólidos, de 2 ou 3 andares, alinhados em filas ordenadas. Vistos do alto, parecem inofensivos, quase institucionais, como uma universidade ou um hospital antigo. Mas o Bloco 11 tinha características arquitetônicas que o denunciavam. Se você caminhava pela rua principal do campo, podia sentir a temperatura baixar ao se aproximar do canto direito. O Bloco 11 estava isolado do resto por uma cerca de pedra e madeira que se conectava ao Bloco 10, o bloco dos experimentos médicos. Entre os dois edifícios formava-se um pátio fechado, invisível do lado de fora, um beco sem saída pavimentado com cascalho e areia. Mas o mais inquietante eram as janelas. Diferentemente dos outros blocos, as janelas do porão do Bloco 11 estavam cobertas por cestos de concreto ou caixas externas de madeira que impediam a entrada de luz e bloqueavam a vista. Por fora, o edifício parecia cego. Por dentro, era uma tumba em vida. A função oficial do bloco era servir como Kommandantur Arrest, o calabouço do campo. Era o local de punição para prisioneiros que infringiam as regras, tentar fugir, roubar comida, sabotar o trabalho ou simplesmente olhar torto para um oficial das SS. Mas também servia como prisão preventiva para civis poloneses da região da Silésia, suspeitos de pertencer à resistência, que eram trazidos de fora para serem interrogados pela Gestapo. A jornada de um prisioneiro até o Bloco 11 quase sempre começava do mesmo jeito, com uma ordem gritada na praça de chamada. Häftling 3451, apresente-se no portão. O prisioneiro sabia o que aquilo significava. Seus companheiros se afastavam instintivamente, como se o condenado tivesse uma doença contagiosa. Ninguém se despedia. Ninguém olhava nos olhos dele. Era um homem morto andando. Ao chegar à porta do Bloco 11, a atmosfera mudava drasticamente. O guarda das SS na entrada, o Blockführer, não gritava como os outros. Ali tudo era procedimento, burocracia fria e eficiente. A entrada era registrada em um livro-razão com uma caligrafia gótica impecável. Nome, número, motivo da detenção. Muitas vezes, o motivo era simplesmente bunker.
Uma palavra que, em Auschwitz, era sinônimo de tortura indefinida. O térreo do Bloco 11 parecia, à primeira vista, um escritório administrativo normal. Havia corredores longos, pisos encerados que brilhavam sob a luz elétrica e portas numeradas. Cheirava a cera de chão, a tabaco rançoso e a couro, mas havia um odor subjacente, metálico e adocicado, que nenhum produto de limpeza conseguia esconder. Era o cheiro do medo concentrado e do sangue velho. À direita do corredor principal ficava a sala de guarda. Ali, os homens da seção política, a temida Gestapo do campo, dirigida por Maximilian Grabner, relaxavam. Bebiam schnapps, jogavam cartas e ouviam rádio enquanto, a poucos metros, homens e mulheres eram destruídos. Grabner, um homem de rosto bovino e olhar arrogante, era o senhor absoluto daquele domínio. Gabava-se de poder decidir a vida ou a morte de qualquer prisioneiro, sem sequer consultar o comandante do campo, Rudolf Höss. Para Grabner, o Bloco 11 era seu reino privado, mas o verdadeiro terror burocrático acontecia na sala do tribunal improvisado, a famosa Polizeistandsgericht, ou Corte Sumária Policial. A cada poucas semanas chegavam dignitários da Gestapo vindos da cidade de Katowice. Sentavam-se em uma mesa comprida coberta por uma toalha verde em uma das salas do térreo. Parecia um tribunal. Havia um juiz, um secretário, atas, carimbos, mas era uma farsa macabra. Os prisioneiros civis, homens e mulheres trazidos das prisões de Mysłowice ou Katowice, esperavam no corredor, de cara para a parede, sem poder se mover. Se virassem a cabeça, recebiam uma coronhada na nuca. Um por um, eram empurrados para dentro da sala. O julgamento durava, em média, entre 60 segundos e 3 minutos. O oficial da Gestapo lia o nome e a acusação. O senhor admite ter escutado rádio estrangeira? O senhor admite ter dado pão a partisãs? A resposta não importava. Na maioria das vezes, o prisioneiro nem tinha tempo de abrir a boca. O juiz olhava a ficha, olhava o prisioneiro com tédio e pronunciava a sentença, quase sempre a mesma. Às vezes, o juiz apenas fazia um gesto com a mão ou marcava uma cruz no papel, uma cruz vermelha. Essa cruz significava Tod, morte. Se o prisioneiro tivesse sorte, era condenado ao campo de concentração, o que lhe dava uma expectativa de vida de 3 meses. Mas a maioria dos que entravam na sala do tribunal do Bloco 11 saía com uma sentença de morte imediata. O mais estarrecedor não é a injustiça, e sim a normalidade administrativa do processo. Entre uma sentença e outra, os oficiais das SS brincavam, passavam cigarros uns aos outros, falavam de férias ou da qualidade da comida no refeitório dos oficiais. Enquanto isso, um ser humano tremia diante deles, urinando de medo, sabendo que sua vida terminava ali. Uma vez dada a sentença, os condenados não eram levados de volta às suas celas. Eram levados aos lavabos do térreo. Ali, recebiam a ordem de se despir, completamente, homens e mulheres juntos. A vergonha era a primeira ferramenta de desumanização antes do fim. Tinham que deixar as roupas dobradas cuidadosamente. Os nazistas odiavam a desordem, mesmo no meio de um massacre. Nus, tremendo de frio e medo, as vítimas esperavam, às vezes por horas, ouvindo os tiros que vinham do pátio, sabendo que cada detonação significava que a fila avançava e que sua vez estava mais próxima. Mas antes de chegar ao paredão negro ou aos bunkers do porão, precisamos falar de outro método de tortura que ocorria nos andares superiores e que muitas vezes é ignorado: a posta, ou o enforcamento no gancho. No sótão do Bloco 11, sob as vigas de madeira do telhado, as SS instalaram ganchos nas vigas. Era um castigo reservado aos prisioneiros do campo que haviam cometido infrações leves, como tentar roubar um pedaço extra de pão ou fumar um cigarro durante o trabalho. O castigo consistia em amarrar as mãos do prisioneiro para trás, com uma corrente. Depois, ele era colocado sobre um banquinho e a corrente era presa ao gancho no teto. Com um chute, o guarda retirava o banquinho. O peso do corpo recaía inteiramente sobre as articulações dos ombros, torcidas para trás em uma posição antinatural. A dor era cegante, instantânea. Os tendões esticavam até o limite. Os ombros se deslocavam de suas cavidades com um estalo seco. O prisioneiro ficava pendurado assim por 1 hora, às vezes 2. Se desmaiasse de dor,
Jogavam-lhe um balde de água fria para acordá-lo e fazê-lo continuar sofrendo. O diabólico desse castigo não era apenas a dor aguda do momento, mas a sequela. Ao serem baixados, os prisioneiros ficavam com os braços inutilizados. Não conseguiam movê-los. Não conseguiam erguer uma pá ou um carrinho de mão. E em Auschwitz, se você não podia trabalhar, ia para o gás. O prisioneiro que sobrevivia à tortura do gancho no bloco 11 sabia que estava condenado a uma morte adiada. Voltava ao barracão, com os braços pendendo inertes ao lado do corpo, incapaz de tomar sua sopa sem ajuda, esperando que o capo não percebesse ou aguardando a próxima seleção do Dr. Mengele. Era uma tortura desenhada para transformar um homem saudável em um inválido descartável em 60 minutos. Mas deixemos os andares superiores. A verdadeira fama do bloco 11, a razão pela qual seu nome era sussurrado com pavor da Noruega até a Grécia, estava no que acontecia no pátio e, sobretudo, no subsolo. O pátio entre os blocos 10 e 11 era fechado por altos muros de tijolos. As janelas do bloco 10, onde se faziam os experimentos, estavam vedadas com tábuas de madeira, mas os prisioneiros lá dentro conseguiam ouvir. Ouvia-se tudo. No fundo do pátio erguia-se uma estrutura simples, quase banal. Uma parede construída com troncos de madeira pintados de preto, revestida com uma camada de cortiça e material absorvente. Die Schwarzwand. O paredão negro. O chão diante da parede não era de terra, mas de areia. Areia para absorver o sangue. Areia que precisava ser trocada constantemente, porque virava uma lama vermelha e pegajosa. A execução no paredão negro não era um fuzilamento militar com um pelotão. Era uma execução de abatedouro, clínica e suja. O carrasco principal nem sempre era um oficial de alta patente. Muitas vezes era o Rapportführer Gerhard Palitzsch, um homem descrito pelos sobreviventes como a encarnação de um sadismo sem emoção. Palitzsch tinha uma técnica particular. Usava um rifle de pequeno calibre, um Flobert de 6 mm, ou às vezes uma pistola Walther 38. Não queria calibres maiores porque faziam barulho demais e destroçavam demais a cabeça, respingando no uniforme. Os condenados, nus, eram retirados de 2 em 2 pelos portadores de cadáveres, Leichenträger, prisioneiros judeus do Sonderkommando designados para o bloco 11. Eram levados correndo. A velocidade era essencial para evitar resistência. Eram agarrados pelos braços e arrastados até o paredão. "De frente para a parede!" gritavam. A vítima ficava de pé, tremendo, olhando a madeira negra manchada de sangue seco e fresco. Palitzsch se aproximava por trás, encostava o cano da arma na base do crânio, exatamente onde se une ao pescoço, e apertava o gatilho, um estalo seco. O corpo caía para a frente ou desabava de joelhos. Imediatamente, os portadores corriam, pegavam o cadáver pelos pés e pelas mãos e o jogavam numa pilha no canto do pátio. Enquanto isso, o próximo par de vítimas já estava sendo puxado pela porta. Era uma linha de montagem. Sabe-se que Palitzsch, em um dia de bom trabalho, podia executar pessoalmente 300 pessoas sem descanso. Parava apenas para recarregar e acender um cigarro. Há testemunhos de que, em algumas ocasiões, quando chegavam transportes com crianças, Palitzsch deixava as crianças brincarem por um momento no pátio, com uma bola antes de chamá-las, uma a uma, para atirar nelas. Os prisioneiros do bloco 10, espiando pelas frestas das tábuas, contavam os tiros, mantinham a contagem dos mortos. Às vezes, o sangue corria em tal quantidade que formava um filete que atravessava o pátio e saía por baixo da porta para a rua principal do campo. As SS tiveram de construir um dreno especial para evitar que o sangue denunciasse o massacre em plena luz do dia. Mas o paredão negro era, de certo modo, uma morte rápida, uma misericórdia. O que aguardava no porão do bloco 11 era algo muito pior do que a morte. Era a dissolução da mente humana. As escadas que conduzem ao porão estão gastas pelas botas dos guardas e pelos pés descalços dos prisioneiros. Ao descer, a luz muda, o ar fica úmido e frio. Aqui embaixo, os sons do campo não chegam. É um mundo hermético. O porão tinha 28 celas, mas nem todas eram iguais. Havia 3 tipos de inferno aqui embaixo. As celas normais, que já eram terríveis, com uma pequena janela gradeada ao nível do chão exterior. As celas escuras, sem nenhuma luz,
onde os prisioneiros perdiam a noção do tempo e ficavam cegos. E por fim, as celas de pé, as Stezelle. Este é o ponto em que a crueldade nazista cruza a linha da tortura e entra no terreno da engenharia experimental do sofrimento. As celas de pé não eram celas, eram nichos, buracos verticais na parede. Imagine um espaço de 90 por 90 centímetros, um quadrado de menos de 1 metro. Agora imagine que nesse espaço enfiam 4 homens adultos. Eles entravam por uma pequena porta ao nível do chão, como a de um canil, e tinham de se arrastar para dentro. Uma vez lá dentro, tinham de ficar de pé. 4 homens colados ombro a ombro, costas com peito, respirando o hálito rançoso do outro. A porta se fechava. Escuridão total. Como se sobrevive a uma noite assim? Você não pode sentar. Você não pode se ajoelhar. Se adormece e seus joelhos cedem. O peso do seu corpo cai sobre os outros, que o empurram e o agridem para que você se levante porque estão sufocando. O ar acabava rápido. Havia apenas uma pequena abertura de 5 centímetros na parte superior para a ventilação. Os homens arfavam, lutando por um fio de oxigênio. O calor corporal fazia a temperatura subir até transformar o nicho em um banho de vapor de suor e urina, porque não havia balde. Tinham de urinar e defecar em si mesmos, de pé, manchando os companheiros. Isso não era um castigo de 1 hora, era um castigo para a noite inteira, 10 horas de pé. E ao amanhecer, a porta se abria. Os homens caíam para fora como blocos de madeira entorpecidos, mas não lhes era permitido descansar. Tinham de ir trabalhar. 11 horas de trabalho forçado cavando valas. E, ao voltar à noite, de novo para a cela de pé, ninguém aguentava mais do que algumas semanas. As pernas inchavam até parecer que iam estourar edema maciço. Os rins falhavam, a loucura tomava conta. Muitas vezes, quando os guardas abriam a porta de manhã, um dos 4 já estava morto, mas continuava de pé, sustentado pela pressão dos corpos dos vivos, que haviam passado as últimas horas abraçados a um cadáver quente e depois frio, na escuridão absoluta. Se as celas de pé, as Stezelle, eram uma tortura desenhada para quebrar o corpo pelo esgotamento, as celas contíguas tinham um propósito diferente: quebrar a mente pela privação absoluta. Ao longo do corredor úmido do porão, onde o ar cheirava a mofo e urina antiga, ficavam as celas da fome. Aqui, a sentença de morte não se executava com uma bala ou uma corda, executava-se com o tempo. O comandante Karl Fritsch, um homem com uma imaginação sádica particular, usava essas celas para punir fugas. A regra era simples e matemática. Para cada prisioneiro que conseguisse escapar do campo e não fosse recuperado em 24 horas, 10 de seus companheiros de barracão eram selecionados ao acaso para morrer de fome no bloco 11. Morrer de fome e sede numa cela de concreto não é uma morte pacífica, como às vezes é retratada no cinema. É uma batalha biológica feroz. O corpo humano, privado de água, começa a delirar a partir do 3º dia. A língua incha até não caber na boca. O sangue engrossa. Os prisioneiros, em desespero, chegavam a beber a própria urina, lamber a condensação das paredes ou tentar comer calçados de couro. Os guardas das SS, ao fazerem suas rondas, não ouviam silêncio. Ouvia-se uivos. Homens adultos reduzidos a animais enjaulados, golpeando as portas de aço até arrebentarem os nós dos dedos, gritando nomes de familiares que não estavam ali. Foi numa dessas celas, a de número 18, que ocorreu um dos eventos mais conhecidos, mas menos analisados forensicamente da história de Auschwitz. Julho de 1941. Um prisioneiro escapou. As sirenes uivam. A chamada na praça dura horas sob um sol abrasador. No fim, o fugitivo não aparece. O comandante Fritsch caminha entre as fileiras e aponta 10 homens. Um deles, Franciszek Gajowniczek, desaba em choro gritando: "Minha esposa, meus filhos." É então que um homem pequeno, de óculos redondos com armação metálica e o número 16670 costurado no pijama, dá um passo à frente. Maximiliano Kolbe, um sacerdote católico. Ele não pede clemência. Pede uma troca. Pede para ocupar o lugar do pai de família. O que aconteceu a seguir dentro do bloco 11 é o que nos interessa analisar. Os 10 homens foram despidos e jogados na escuridão da cela 18. Sem água, sem comida. Normalmente, nessas condições, o bunker se transformava em um manicômio de canibalismo e violência em questão de dias.
Os prisioneiros se atacavam por desespero, mas o Bunker Jacob, o prisioneiro encarregado de retirar os baldes de excrementos e os cadáveres, relatou aos superiores algo inaudito. Da cela 18 não saíam gritos nem blasfêmias, saíam cânticos. Kolbe havia organizado os moribundos. Rezavam, cantavam hinos. Transformou a câmara de tortura em uma espécie de cripta sagrada. Mas a biologia é implacável. Um a um, os homens foram morrendo, caindo no chão de concreto, seus corpos consumidos até o esqueleto. Depois de 2 semanas, restavam apenas 4 vivos. Kolbe era o único que permanecia consciente. Estava sentado no meio dos cadáveres de seus companheiros, encostado na parede, olhando para a porta com febre alta, mas com uma calma sobrenatural. Para as SS, isso era inaceitável. O bunker era necessário para novas vítimas. A resistência biológica de Kolbe era um insulto à eficiência alemã. Em 14 de agosto, trouxeram Hans Bock, o criminoso alemão encarregado da enfermaria, famoso por sua brutalidade. Bock carregava uma seringa cheia de fenol, ácido carbólico. A injeção de fenol é uma morte atroz. Era aplicada diretamente no ventrículo esquerdo do coração com uma agulha longa. O ácido queima o tecido cardíaco e provoca um colapso circulatório imediato e doloroso, seguido de paralisia. Segundo o testemunho do zelador do bloco, Bruno Borgoviec, Kolbe não lutou. Estendeu o braço esquerdo, esquelético, para o carrasco. Foi o fim de um homem, mas o começo de uma lenda que até os guardas das SS comentavam em voz baixa na cantina, incapazes de compreender aquele tipo de força. No entanto, o porão do Bloco 11 guarda um segredo ainda mais sombrio, um segredo que mudaria a história da humanidade e a transformaria num pesadelo industrial. Foi aqui, e não em Birkenau, que nasceu o Holocausto como o conhecemos. Até o verão de 1941, os nazistas executavam suas vítimas principalmente por meio de fuzilamentos em massa na frente oriental pelos Einsatzgruppen. Mas esse método tinha problemas. Era lento, gastava munição e destruía o moral dos soldados alemães que tinham de olhar nos olhos as mulheres e crianças que assassinavam. Himmler buscava uma forma mais limpa e distante de matar. No fim de agosto ou início de setembro de 1941, a data exata é debatida. Mas os fatos não. O comandante adjunto Karl Fritsch decidiu realizar um experimento improvisado. Ele havia notado que a empresa de desinfecção do campo usava um pesticida cristalino chamado Zyklon B para matar piolhos nas roupas. Era cianeto de hidrogênio estabilizado em terra de diatomáceas. Se matava insetos, raciocinou Fritsch, mataria parasitas humanos. Escolheram o porão do Bloco 11 como laboratório. Selecionaram 600 prisioneiros de guerra soviéticos e cerca de 250 prisioneiros poloneses doentes retirados do hospital do campo. Foram empurrados para as celas do porão. O procedimento foi tosco e aterrorizante. As janelas do porão ficavam ao nível do chão. Os homens das SS as cobriram com terra e entulho para selar o ar, mas não era hermético. Um oficial das SS, protegido com máscara antigás, abriu uma das janelinhas, rasgou a lata de Zyklon B e despejou os grânulos roxos sobre as cabeças dos homens amontoados lá embaixo. Em seguida, fecharam a janela com força. O que aconteceu dentro não foi a morte rápida que depois seria aperfeiçoada nas câmaras de gás em massa. Foi uma agonia lenta. O porão era grande, frio e úmido. O gás precisa de calor para evaporar a partir dos cristais. Sem calor suficiente, o gás se liberou muito lentamente. Os prisioneiros não morriam, tossiam, sufocavam, gritavam, socavam as portas. O pânico era total. O experimento se prolongou durante a noite. No dia seguinte, quando Fritsch ordenou abrir as portas para inspecionar, encontrou uma cena dantesca. Muitos prisioneiros ainda estavam vivos, arrastando-se entre cadáveres e vômito, gemendo com os pulmões queimados, mas ainda funcionando. As SS, furiosas com a ineficiência, fecharam as portas de novo, vedaram melhor as frestas e despejaram mais latas de Zyklon B. Levaram 2 dias inteiros para silenciar o porão. Quando finalmente abriram as portas e ventilaram o gás, o trabalho sujo recaiu, como sempre, sobre outros prisioneiros. Um grupo especial foi enviado ao porão. Eles tiveram de desenredar a massa de 850 cadáveres, muitos congelados num esgar de horror, com as unhas cravadas na carne dos vizinhos.
Os corpos foram retirados pelas escadas, um a um, durante a noite, carregados em carros e levados aos fornos do crematório I. Esse evento no porão do Bloco 11 foi o ponto de virada. Foi a prova de conceito. Fritsch informou a Hess. Funciona. A partir daquele momento, Auschwitz deixou de ser apenas um campo de concentração brutal para se tornar uma fábrica de morte. O Bloco 11 havia dado à luz o monstro, mas não podemos falar do Bloco 11 sem mencionar as figuras invisíveis que habitavam suas sombras. Os trabalhadores do bloco, prisioneiros designados para trabalhar ali, como o Schreiber, secretário, ou os Kaufactors, limpadores. Um dos testemunhos mais perturbadores vem das memórias de sobreviventes que conheceram Jacob, um judeu encarregado da limpeza. Jacob vivia no bloco, dormia ali. Seu trabalho era limpar o sangue do chão após os interrogatórios da Gestapo e carregar os corpos do paredão. Imagine a psicologia desse homem. Jacob via seus companheiros entrarem, ouvia suas torturas, limpava seus restos e depois ia dormir numa cela contígua. Sabia que ele próprio era um portador de segredos, Geheimnisträger, e que sua execução era apenas questão de tempo. Esses prisioneiros desenvolveram uma dissociação mental completa. Limpavam o cavalo de tortura, um instrumento de madeira onde os prisioneiros eram amarrados para serem açoitados nas nádegas até a pele estourar e os rins ficarem expostos, com a mesma eficiência com que um garçom limpa uma mesa. Tinham de fazer isso. Se as SS encontrassem uma mancha de sangue seco, o limpador ocupava o lugar da vítima. O Bloco 11 tinha sua própria contabilidade. O livro do bunker. Cada entrada, cada saída, cada morte era registrada meticulosamente. Os nazistas eram obcecados pela ordem legal de seus crimes. Se um prisioneiro morria durante uma tortura excessiva, o médico das SS assinava um atestado de óbito falso, insuficiência cardíaca ou pneumonia. A verdade ficava presa entre as paredes de tijolos. Nos andares superiores, enquanto isso, continuavam os interrogatórios da seção política. A sala conhecida como o bonde era outra invenção do sadismo. Uma sala onde os prisioneiros tinham de esperar a sua vez de serem torturados. Por que bonde? Porque havia barras no teto e correias, semelhantes às de um bonde onde os passageiros se seguram. Mas aqui, os prisioneiros eram obrigados a permanecer em posturas impossíveis, ou pendurados, enquanto esperavam. A tortura psicológica de ver o homem à sua frente ser arrastado para a sala de interrogatórios, vê-lo voltar transformado numa massa sanguinolenta e irreconhecível, e saber que você seria o próximo, quebrava a vontade de resistir antes mesmo de a primeira pergunta ser feita. Há grafites nas paredes das celas do porão que ainda podem ser vistos hoje, se o museu for visitado com uma lanterna potente. Nomes, datas, desenhos de cruzes, últimas mensagens arranhadas com unhas quebradas ou com fivelas de cinto escondidas. Joseph, adeus. Deus, ajuda-me. São as únicas testemunhas mudas das últimas horas de milhares de patriotas poloneses e membros da resistência que terminaram seus dias na escuridão úmida do Bloco 11. Não morreram como soldados no campo de batalha. Morreram sozinhos, sujos, no escuro, nas mãos de burocratas que depois iam para casa jantar com suas famílias nas vilas, situadas a apenas algumas centenas de metros do campo. O Bloco 11 não era apenas um lugar de morte anônima. Entre seus muros de tijolos vermelhos e suas celas úmidas, também se escreveu uma das histórias de amor mais trágicas e desafiadoras do século XX. Uma história que demonstrou que, mesmo sob a tortura da Gestapo, o espírito humano podia recusar-se a ser quebrado. Verão de 1944. O campo está saturado. Os crematórios de Birkenau funcionam dia e noite. Mas, no campo principal, Auschwitz I, 2 prisioneiros planejam o impossível. Ele é Edek Galinski, um polonês que está no campo desde os primeiros transportes, o prisioneiro número 531. Ela é Mala Zimetbaum, uma judia belga, brilhante, que fala vários idiomas e trabalha como mensageira, o que lhe dá certa liberdade de movimento. Eles se apaixonaram no lugar onde o amor é proibido. O plano de fuga é audacioso. Edek consegue um uniforme das SS e uma pistola. Mala se disfarça de prisioneira escoltada. Eles conseguem sair pelo portão principal, enganando os guardas com passes falsificados. Durante 2 semanas, são livres. 2 semanas de ar puro
de dormir sob as estrelas sem medo da chamada. Mas a liberdade é breve. São capturados na fronteira com a Eslováquia. Não os levam a qualquer lugar. Levam-nos ao Bloco 11. Aqui começa o calvário. Edek e Mala são trancados em celas separadas no porão. A Gestapo quer saber quem lhes deu o uniforme. Querem nomes. Os interrogatórios são brutais. Edek é pendurado no gancho, espancado até que seu corpo vire uma massa de hematomas. Mala é torturada com igual ferocidade. Mas, no silêncio do Bloco 11, ocorre o milagre da resistência. Nenhum dos dois fala. Não delatam ninguém. Mesmo em celas separadas, encontram formas de se comunicar. Edek grava seus nomes na parede de sua cela. Mala e Edek. Por meio de um guarda das SS compassivo, uma raridade absoluta, ou dos prisioneiros encarregados da limpeza, conseguem trocar pequenos pedaços de papel. Edek canta canções italianas da janela do porão para que Mala saiba que ele ainda está vivo. A execução de Edek e Mala não foi privada. As SS queriam um espetáculo para aterrorizar os demais. Edek foi levado à forca diante dos seus companheiros homens. Mas Edek não lhes deu o prazer de matá-lo. Antes que o carrasco lesse a sentença, Edek gritou: "Viva a Polônia!" e chutou o banquinho ele mesmo. Morreu sob seus próprios termos. Mala, no campo das mulheres, fez algo ainda mais impactante. Enquanto o comandante das SS lia sua sentença diante de milhares de prisioneiras alinhadas, Mala tirou uma lâmina de barbear que tinha escondida no cabelo e cortou as veias do pulso ali mesmo, diante de todas. O oficial das SS, furioso porque a presa lhe escapava, correu até ela. Mala, com a mão ensanguentada, deu-lhe uma bofetada no rosto com toda a força. Imaginem a cena. Uma prisioneira judia, sangrando, esbofeteando um oficial nazista diante de todo o campo. As SS se atiraram sobre ela. Não a deixaram morrer esvaída em sangue. Ordenaram que a levassem à enfermaria para estancar a hemorragia, apenas para poder executá-la ou queimá-la viva depois. Segundo os testemunhos, Mala morreu a caminho do crematório, tendo vencido sua última batalha. Morreu livre do medo. Essa história ressoa no Bloco 11 porque demonstra que as paredes podiam prender os corpos, mas nem sempre conseguiam apagar as mentes. Houve outros atos de resistência silenciosa. Os prisioneiros políticos poloneses criaram uma rede invisível de comunicação, os grips. Eram mensagens minúsculas escritas em papel de cigarro ou em pedaços de sacos de cimento. Eram escondidas nos lugares mais improváveis, dentro de um pedaço de pão escavado, nas costuras de uma calça, ou deixadas em fendas específicas do lavatório que os limpadores da resistência inspecionavam. Essas mensagens informavam ao exterior quem havia sido preso, quem havia sido executado no paredão negro e o que a Gestapo perguntava. Graças a esses papéis manchados e amassados que saíam do Bloco 11, a resistência no campo principal sabia quem devia proteger e quais mentiras precisava sustentar durante os interrogatórios. O Bloco 11, desenhado para ser um buraco negro de informação, tinha vazamentos. À medida que 1944 avançava e os soviéticos se aproximavam, a atividade no paredão negro tornou-se frenética. Já não havia julgamentos farsa, era extermínio direto. Caminhões chegavam carregados de civis, descarregavam no pátio, ouviam-se rajadas e os caminhões saíam com os cadáveres escorrendo sangue. A areia do pátio teve de ser retirada por completo e substituída várias vezes, porque o solo já não drenava. Estava saturado de gordura e fluidos. Finalmente chegou janeiro de 1945. A evacuação. No caos da fuga, os oficiais da Gestapo do Bloco 11, incluindo o sádico Grabner, tentaram apagar seus rastros. Queimaram os arquivos do bunker. Queimaram as listas de execuções. Destruíram o paredão negro, desmontando os troncos e a cortiça para que não restasse prova do local exato das execuções. Mas não tiveram tempo de destruir o edifício. Quando os últimos prisioneiros partiram nas marchas da morte, o Bloco 11 ficou vazio. Suas portas ficaram abertas, rangendo ao vento gelado. As celas do porão, que haviam abrigado tanta agonia, ficaram em silêncio pela primeira vez em 5 anos. Os ecos dos gritos se dissiparam, deixando apenas o testemunho físico das paredes. Hoje, o Bloco 11 ainda está de pé. É parte do Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau. De todos os lugares que podem ser visitados no campo,
Este é o que a maioria dos visitantes descreve como impossível de suportar. Ao entrar, o cheiro é a primeira coisa que atinge. Apesar dos anos, apesar da ventilação e dos milhões de turistas, o porão cheira a umidade fria, a terra velha e a algo indefinível que arrepia a pele. Se você desce as escadas e caminha até as celas de pé, vai vê-las. As pequenas portas ao nível do chão ainda estão lá. Você pode se inclinar e tentar imaginar como 4 homens cabiam ali dentro. Mas a imaginação moderna falha diante dessa realidade. Se você entra nas celas onde os prisioneiros esperavam a execução e ilumina as paredes com cuidado, verá o legado final. Não são manchas de umidade, são marcas. Milhares de marcas, nomes, datas, cruzes, estrelas de Davi, algumas talhadas com um prego. Outras, e estas são as que partem o coração, feitas com as unhas. Arranhões profundos no gesso e no tijolo. Joseph, Tadeus, 1943. Mamãe. São gritos congelados no tempo. São a prova forense de que ali houve seres humanos que, em seus últimos momentos de terror absoluto, só queriam deixar uma prova de que existiram. Queriam que alguém, algum dia, soubesse que estiveram ali. O paredão negro que vemos hoje no pátio é uma reconstrução. O original foi desmontado pelos nazistas, mas o chão é o mesmo. O cascalho que você pisa está misturado à história molecular de milhares de vidas interrompidas. Auschwitz teve muitos rostos. Teve o rosto industrial das câmaras de gás de Birkenau. Teve o rosto médico dos experimentos de Mengele. Mas o Bloco 11 foi seu rosto mais íntimo e cruel. Foi o lugar onde o mal olhou nos olhos da vítima, a centímetros de distância, e sorriu. O legado do Bloco 11 não é apenas um edifício de tijolos. É um aviso eterno. Lembra-nos que a civilização, as leis e os direitos humanos são frágeis. Que basta uma mesa, um carimbo oficial e uma ideologia de ódio para transformar qualquer porão na antecâmara do inferno. Ao sair do Bloco 11, de volta à luz do dia, o visitante sente uma necessidade física de respirar fundo, de encher os pulmões de ar limpo, porque lá dentro, na escuridão das celas de pé e dos bunkers da fome, ficou presa uma parte da humanidade que talvez nunca recuperemos. As portas estão abertas agora, mas, para os milhares que entraram e nunca saíram, o Bloco 11 continua sendo e será sempre o fim do mundo.